Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta liturgia, onde ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Aqui Jesus Cristo conta uma parábola para falar que nós devemos estar em vigilância. Mas para entender bem essa parábola, nós devemos entender como era o casamento na época de Jesus. Então o casamento era da seguinte forma: a noiva, ela tinha 10 madrinhas de casamento. Um noivo, geralmente quando se casava na época de Jesus, ele tinha entre 16 e 17 anos. Uma noiva tinha entre 12, 13 e 14 anos. Então elas eram jovenzinhas. A noiva, ela ficava na sua casa esperando o noivo chegar. E aí então tinha junto dela 10 madrinhas, 10 jovenzinhas, 10 virgens que ficavam ali esperando. O noivo tinha um padrinho, tinha um amigo companheiro. A função do amigo companheiro era ser uma espécie de precursor. Sabe essa voz que nós ouvimos dizendo, ó, o noivo está chegando? Então essa voz, com certeza, é a voz do amigo do noivo. Aquele que foi na frente para preparar. O noivo ia até a casa da noiva, pegava a noiva e os dois se dirigiam para a festa de casamento. E aí então assim era o casamento na época de Jesus. E o que contou a história? Contou a história que essas jovens, tinha 5, que tinham levado óleo para sustentar ali, né, a luz das suas lâmpadas. E 5 não tinham. E quando eles escutaram a voz do companheiro do noivo, dizendo, o noivo está chegando, elas acordaram, porque elas estavam dormindo, elas acordaram, desesperadas com certeza, e pediram um pouco do óleo das 5, que eram chamadas aqui pelo texto de 5 previdentes. E elas falaram, não, se a gente der o óleo nosso, pode ser que nesse trajeto nós podemos ficar sem a luz também das nossas lâmpadas. Porque eles iam em procissão. Né, tinha todo um cortejo para ir até o momento, até o local aonde ia ser a festa de casamento. E elas saíram correndo, o noivo chegou, quem conduziu essa procissão com certeza foram as 5. Elas foram até o local onde estava sendo a festa do casamento e aí a porta já estava fechada. Então Jesus conta essa história para dizer para nós que nós precisamos estar atentos. Elas estavam dormindo e depois elas não estavam preparadas. Essa preparação, esse dormir, nós podemos pensar que é um pouco aquilo que acontece hoje em dia com a esperança cristã. Esperança cristã significa você ter a compreensão e ter a esperança de que um dia nós vamos participar de uma realidade muito melhor do que esta. De que um dia nós vamos estar num estado muito melhor do que este, que é o estado que é o céu, o estado do céu. Quando nós perdemos essa esperança e quando nós dormimos, a nossa vida, ela começa a ter sentido somente aqui neste mundo. Nós não olhamos mais para o futuro. Nós não olhamos mais para a eternidade. Nós deixamos de pensar que nós temos uma vocação à transcendência. Sabe o que significa isso? Vocação à transcendência é a vocação a um estado superior do que esse. Vai além deste mundo. A nossa esperança vai além deste mundo, vai além das coisas deste mundo. Quando eu fico com a cabeça para baixo e olho somente a realidade deste mundo, a gente começa até a cair um pouco em depressão
e pensar: para que serve essa vida? Por que nós estamos aqui? Agora, quando eu levanto a cabeça e olho para o céu e vejo que eu tenho uma vocação para a vida eterna, aí sim, tudo o que acontece neste mundo toma sentido. Toma sentido, porque eu sei que o que está acontecendo aqui é para que um dia eu possa estar na glória dos céus. E hoje em dia, infelizmente, nós estamos como que dormindo para essa realidade. Nós não pensamos mais na realidade do céu. Essas 5 jovens imprevidentes significa isso, o sono para a esperança cristã. Tem um texto muito bonito, um texto famoso do século II, que é chamado Carta a Diogneto. Não sei se aqui alguém já leu, mas tem um momento desse texto que eles falam a respeito dos cristãos, como eram os cristãos na época do Império Romano. E eles falam nesse texto que os cristãos, isso é do século II, né? Eles falam que os cristãos, eles viviam neste mundo de uma forma diferente. E que eles viviam nesse mundo, mas os cristãos é como que aqui não fosse a sua pátria, não fosse a sua terra. Eu vou ler para vocês como é bonito. Falando a respeito dos cristãos no Império Romano. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Para dizer como era o cristão antigamente, nessa época aqui, né? Essa carta a Diogneto está dizendo. E é aquilo que nós precisamos ter, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos nos preparar e não perder de vista que um dia nós vamos para o céu. E que a nossa realidade no céu vai ser muito melhor do que essa. Se nós temos medo de sair daqui, nós não deveríamos ter. Porque a esperança que nós temos é que se hoje nós temos um pouquinho de felicidade, no céu nós vamos ser imensamente felizes. Nós vamos olhar para trás e nós vamos com certeza dizer: como que eu não gostaria, como que eu não desejei estar aqui antes. Então vamos pedir a Deus nesta Santa Missa, preparando o nosso coração para um dia participarmos da glória dos céus, e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que já participa desta glória, que possa um dia nos conduzir ali também. Peçamos a intercessão de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.